Ao invés, né, da gestão organizar e conversar com os conselheiros sobre as pendências, e sobre as contas reserva, dando continuidade sobre a questão do funcionamento do conselho na apreciação da prestação de contas, e como todos já presenciaram, né, porque a pauta foi colocada e foi enviada para todos, sobre o prazo em que foi tentado colocar de forma unilateral para o Conselho emitir um parecer sobre as prestações de contas, que são enormes, a quantidade de dados para analisar, laudas, folhas, né? E isso sem falar que se realizando via papel físico é improdutivo e ingerência por parte desse conselheiro. Então, ao invés de organizar e conversar com os conselheiros sobre as pendências, olha só, tudo isso tem que ser antes de marcar uma assembleia. Então, em vez de conversar com os conselheiros sobre os pareceres de pendências que levou, né, à situação da pendência, em vez disso, foi colocado uma pauta de forma deliberada, na tentativa de asfixiar o tempo de apreciação do Conselho, e colocando assim, nessa Assembleia, os condôminos contra um conselheiro, que no caso, esse vos que vos fala. E foi colocado nessa Assembleia e perguntado um tempo que seria favorável, ou útil, ou apto para realizar essa prestação de conta. Mas o que poucos sabem dos condôminos é que essa prestação de conta, ou qualquer uma outra que seja, elas são diferentes. Como você já pode ter observado, as quantidades de meses são diferentes. Ou seja, você estabelecer um prazo fixo, enquanto que a prestação de conta pode ser de 2, 3 meses, 5 meses, 6, 7 meses, para você analisar essa quantidade de laudas, folhas, é muito injusto. É muito injusto. Então, foi me colocado e me foi indagado de forma categórica para mim, para um conselheiro, estabelecer um prazo naquela pauta. Olha só as injustiças. E a forma como isso tudo está sendo colocado em assembleia, a fim de depredar, né, o conselheiro. Porque o conselho está para ali fiscalizar a prestação de conta, toda a documentação, e conversar com o gestor, para ele de prontidão fazer as devidas correções. Mas não, o que se faz é colocar o conselheiro e o condomínio, no caso os condôminos, contra o trabalho que ele está fazendo, que é o quê? Avaliação da prestação de contas. É uma coisa sem precedente, sem rumo. Há tantas controvérsias nessa linha que está sendo narrada, né, em assembleia, que incapacita muitas pessoas de pensar pelo menos no básico. Olha só, da mesma forma que foi descontextualizado o caso sobre a conta poupança, que por assim é dita pela atual gestão, que é uma conta reserva. Olha só, nós temos o artigo 40 da nossa convenção que fala que a abertura de conta é mediante a aprovação do Conselho. A indicação dessa conta é a indicação do Conselho, escolhida pelo Conselho. E de pronta entrega foi narrado-se que eu dei esse parecer, que eu dei essa informação de que deveria ser ali, naquela conta. Beleza, vamos lá organizar essa linha do tempo e do raciocínio.
Foi assim que o ex-gestor saiu e, no caso, a atual gestão prontamente começou a conversar com a gente, beleza, tá tudo bem, certo? E a gente conversou sobre alguns assuntos lá, né? E pronta entrega, ela também passou algumas informações sobre o ex, né? O ex-sistema que gerenciava, né? Que não podia fazer as minhas indagações que eu estava feito, né? Nas prestações de contas anterior, e depois vocês vão entender o que é dotação. Dotação é categorização, enfim. Então, nesse momento, né, nessa situação, a gente conversou sobre alguns assuntos. Sim, a gente conversou sobre alguns assuntos. E, no caso, quando chegou na conta, que era um dos meus apontamentos que estava na prestação de conta ainda do ex-síndico, era sobre a conta reserva. Mas, nesse momento, estava 2 conselheiros apenas. Ou seja, aquele momento em que você vê as assembleias que se encerram e você fica ali só comentando algo e tal, que já está todo mundo saindo, né? Você conversa aqui com outro ali. Isso dali não fica nada registrado em ata, entendeste? Só para montar uma linha de raciocínio mais adequada. Então, quando você termina a assembleia e você conversa ali, vai ventilando uma conversa aqui, outra ali, isso ali não é oficial. Então, vamos voltar para a situação do dia em que foi falado nessa conta poupança. Sim, estava eu, a atual gestão, e a conselheira, que fez a afirmação na Assembleia. Faltava o quê? A terceira. Acho que já tinha saído, né? Porque ia resolver alguma coisa. Ou seja, a gente estava num papo já de saída. Tá lá. Beleza, um estava saindo, aí saiu. E a conta, o fundo reserva e tal. E foi comentado, olha só, isso não era um parecer, eu não estava dando uma carta branca. Saca só, o artigo 40 fala que essa conta tem que ser escolhida pelo Conselho. E isso tem que ser, não é uma coisa falada, abre lá, não é assim. Se vocês forem ler detalhadamente, vocês vão ver que tem lá que fala que qualquer movimentação tem que ser com assinatura do presidente do Conselho. E o presidente do Conselho não sou eu, não. Ninguém sabe porque, né, a forma que foi feito e estabelecido na ata que consta, né, não consta presidente, enfim. Então foi algo que foi ventilado. Foi ventilado o seguinte: caso seja aberta uma conta, olha só, a conta, olha só o que eu disse, a conta do Banco do Brasil, ela fornece mais segurança, porque ela tem várias etapas. Ela tem várias etapas de segurança, assim como os outros bancos também, né? Mas por que eu, né, fiz a ventilação do Banco do Brasil? Porque eu uso, porque eu sei da forma do sistema de segurança. É um banco físico, não é uma Big Tech, né, dessas que estão chegando por aí. Ela não fica só no telefone. Então, o que eu passei para ela foi que, caso fosse abrir, a conta do Banco do Brasil oferecia mais segurança. Isso na minha perspectiva. E aí, os outros conselheiros falaram alguma coisa? Já estava faltando uma conselheira. Mas isso está sendo narrado que foi eu, conselheiro, um único conselheiro, de forma unilateral, que recomendou e foi aberto sem a apreciação dos outros. No caso, né, acho que vocês entenderam que teve um dos conselheiros que já tinha saído e a conselheira que prestou o depoimento na Assembleia agora do dia 14 de agosto afirmou que foi eu. Olha só, eu falei, eu não confirmei, eu ventilei que se fosse caso escolher, o Banco do Brasil teria opções de segurança para deixar mais seguro para ela. Aí vamos lá. Em nenhum momento foi escrito em nenhum papel. Beleza. E aqui eu não estou negando o que eu falei. Mas compreendam, tentem compreender o contexto. Então, essa fala foi dessa forma. Isso assim quando o ex-síndico, né, foi retirado, enfim, saiu. Isso no final de 2023. Então, em uma assembleia,
foi colocado um slide super gigantesco falando sobre o fundo reserva. Aí você vai buscar na linha do tempo. O que foi que esse conselheiro fez antes disso? Eu divulguei um relatório no qual eu fiz a análise das receitas extraordinárias. E alguns podem até lembrar ou não, né? Em que eu trazia a seguinte informação. Nós estamos sendo mantidos caixa no vermelho em decorrência das receitas extraordinárias. Receitas que não são programadas, são receitas de pessoas que estão pagando, né, atrasado, pessoas que estão pagando juros, pessoas que estão pagando, ali está incluído o quê? Nessas receitas extraordinárias? Aquele dinheiro que sai da custas judiciais de cobrança. Então, aquela receita extraordinária que a gente vê no balancete, ela não é propriamente dita exatamente só de pagamento atrasado. Ali também está incluído despesas extrajudiciais, que a gente paga de forma antecipada para fazer a cobrança. Enfim. Então, em um certo período, eu emiti um documento alertando os condôminos sobre as contas, como estava a situação das contas, em que não estava nada bem a gente caminhar, dependendo do caixa ficar no verde, dependendo de receitas extraordinárias. Olha só a linha do tempo. Estou falando ainda da conta poupança, que foi denominada de fundo reserva. Pois então, após ter emitido isso, né, eu emiti um documento, joguei no grupo para os condôminos, porque eu, na minha função de conselheiro, posso alertar, posso informar dados, informações que eu possa provar. Então, tudo que eu estou falando aqui, ela pode confirmar, a pessoa pode confirmar também o que prestou a informação. Então, vamos lá. Em uma data específica de uma assembleia em que foi prestado contas da atual gestão, no primeiro semestre de 2024, antes dessa assembleia, eu joguei esse balancete, né, informando que a gente estava com a conta, né, nada agradável, e fiz as duas simulações, né, o que é apresentado em assembleia e o que, né, realmente está para além da assembleia conseguir entender que as receitas extraordinárias não são receitas programadas, são receitas de pessoas que pagam atrasado, e ali está incluído outros valores. Mas, enfim, as receitas extraordinárias, em algum período, começou a se destacar e desmembrar as custas judiciais que foram bancadas pelo condomínio. Mas, isso é mais recente. Antes dessa assembleia que ocorreu, foi feito esse slide. Esse slide fica a critério da interpretação, né, de vocês que estão ouvindo. Como também foi visto na Assembleia do dia 14 de agosto de 2024, o dia e a data que foi colocada, né, a abertura, né, que foi feito uma transferência de valor para abrir essa conta poupança. Foi já em março. Ou seja, eu emiti um documento falando relatando a situação das contas. De imediato, foi feita uma abertura de uma conta indevida. Olha só, eu falei, comentei, ventilei, eu não autorizei. Estava faltando um dos conselheiros, que nem eu já contextualizei para vocês. Era um momento que a gente já estava saindo. E olha só, um conselheiro pontuou que certo banco teria mais segurança. E os outros falaram alguma coisa? Porque até então, a afirmação de uma conselheira em assembleia recente foi de que eu falei. Mas e aí? O parecer dos outros. E olha só, todo o contexto de contradição. Eu falei que era mais segura, mas isso não exclui a possibilidade dela deixar a gente consciente, da gestão deixar a gente consciente que foi feita uma abertura de uma conta. Olha só o nível de contradição. Olha só a linha do tempo.
foi lá para o final do ano de 2023. A abertura aconteceu em março de 2024. Um lapso temporal aí de 4, 5 meses, no mínimo. E aí a minha ventilação, que não é afirmação, que foi uma recomendação de que era mais segura, não que ela deveria abrir, ou que era a escolha daquele momento que a gente estava decidindo de forma reunida. A gente não estava nem reunido mais. Uma das conselheiras já tinha saído. Olha só o lapso temporal. Eu ventilei isso em 2023. Está sendo justificado que essa conta foi aberta por ordem do conselho, de um conselheiro. Olha só, o que já é totalmente incoerente. Apesar de eu dar uma recomendação, não sou eu que vou decidir de forma unilateral. E que no caso não foi nem recomendação, foi uma ventilação de que era mais segura. E eu não vi nenhum dos outros conselheiros falando sobre esse assunto. Então, olha lá. Foi ventilado em 2023, o lapso temporal, depois que eu publiquei um documento dizendo a situação das contas, né, fez com que a atual gestão abrisse uma conta. Ela não deu a atenção de que essa conta tinha que ser escolha do conselho, não de um conselheiro, e que teria que ter um documento, uma ata, da gente se reunindo e falando que isso foi decidido. Olha só, não teve atenção para isso. Mas ao passo que a gente está passando esse condomínio, a gente vai vendo que vai sendo pontuado as coisas e não está sendo dada atenção à devida à convenção, que é o que rege a função do síndico, a função do conselheiro. Então, foi narrado que este conselheiro autorizou a abertura de uma conta ou recomendou a abertura de uma conta. E ao passo que você analisa a linha do tempo, você vai ver que a história não é bem assim. Mas isso foi narrado em uma assembleia, na tentativa de colocar os condôminos contra o conselheiro. Então, é isso. Essa conta foi aberta sem a conscientização dos conselheiros. E quem esteve na assembleia do primeiro trimestre de 2024 presenciou e ouviu eu falando que a gente não sabia dessa conta. E olha só o lapso temporal. Isso foi falado e ventilado lá no começo, eu não sei ao certo, foi setembro, novembro, outubro, uma coisa assim. Foi no final de 2023. E em março é que essa conta foi, narrada, que foi aberta nesse período. Isso eu provoco a reflexão em vocês para analisar essa linha temporal. Tá bom? Então, nós estamos caminhando para soluções, mas que não está sendo nada agradável a comunicação entre quem fiscaliza e quem deve seguir a convenção. Em um outro vídeo, em outra oportunidade futura, vocês vão ver, né, na análise financeira que eu fiz e um ponto que eu trago sobre o fundo reserva, o impacto, né, o efeito da ausência desse fundo reserva e o que a gente poderia estar colhendo de frutos se essa convenção estivesse sendo seguida, não só desde a primeira gestão, mas a partir do momento do cálculo em que eu consegui tabular alguns dados e fazer essa simulação. Mas, com toda certeza, esse impacto seria bem maior e bem mais positivo caso estivesse sendo seguido desde a primeira gestão. Infelizmente, a tabulação que eu fiz foi apenas dos anos que eu consegui os dados para fazer uma simulação, ou seja, 2022. E isso vai ficar muito em evidência, caso você tenha interesse em saber o que significa investimento de médio e longo prazo, o que significa trabalhar com capital investido, né? O que significa colocar o dinheiro para trabalhar a favor de você, a favor do condomínio. Então, espero que você tenha uma mente aberta para poder ver essa análise financeira, especificamente sobre
esse corte que eu vou fazer sobre o fundo reserva, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até um próximo momento. Vamos contextualizar de forma linear todo o ocorrido, pois há uma clara tentativa de encaixar uma narrativa tentando subverter o que realmente aconteceu, de fato. E tudo isso na tentativa de encobrir ou então de justificar ingerências administrativas que aconteceram. Temos que foi comentado nesse período. Sobre a questão da segurança oferecida pelo banco, e isso foi ressaltado, segurança, né, por este conselheiro, e aqui foi realizado muito tempo depois a abertura, ou seja, com a ativação dessa conta denominada fundo reserva pela sim atual gestão. Contudo, vale ressaltar que o artigo 40 fala o seguinte: as verbas arrecadadas a qualquer título para o fundo reserva serão mantidas em conta separada e em um banco escolhido pelo Conselho Consultivo, devendo respectivos chefes conter, além da assinatura do síndico, a do presidente do Conselho Consultivo ou de seu substituto. O que temos aqui é uma clara criação de narrativa na tentativa de encaixar várias ingerências administrativas que aconteceram. Ingerências, gente, é falta de responsabilidade com a sua função. Então, temos aqui, foi criada essa narrativa e, como podemos ver nessa linha do tempo linear, um contexto em que foi comentado algo aqui por um conselheiro que não se sabe ainda nem o parecer dos outros ou o comentário dos outros sobre isso, o conselho é formado por 3. E aí vem, né, uma ativação aqui. E em abril, antes de uma assembleia, foi feito um alerta por este conselheiro que vos fala, com que falava sobre as contas. Esse daqui, a assembleia ocorreu no dia 18, diante da assembleia que irá ocorrer no dia 18. Então, temos aqui que esse alerta foi feito. Temos aqui as conclusões que esse alerta criou, trazendo dados. E aqui vimos que a assembleia ia acontecer no dia 18. O alerta foi lançado no dia 17, um dia antes. Com todas essas conclusões aqui, né, que podemos chegar conforme os dados que foram apresentados. Então, fica o seguinte. E outra coisa, temos que em março foi aberto e destinado dinheiro, em março aqui. Em março, aqui. Temos isso. Temos aqui um saldo de conta corrente crescendo, né, conforme os dados e o sistema de gerenciamento do condomínio, em que não fica nada em evidência que essa outra conta está, né,
em atividade, que está com um saldo de número X ou de número 2xx, alguma coisa assim, né? O que tudo indica é que essa conta está sendo mantida de forma não tão aberta, pois não há nenhuma comunicação com o conselho sobre ela. E a pergunta que fica é, tendo em vista que tudo isso está acontecendo, tinha apenas 2 conselheiros e o terceiro não estava presente. O que foi que ela disse sobre o tema? Outra coisa, foi um conselheiro que escolheu unilateralmente, uma vez que, conforme trazido em Assembleia de Agosto da prestação de contas, apenas, né, foi feita uma testemunha, né, por outro conselheiro em que, né, testemunhou que eu comentei isso. Mas e aí? Os outros conselheiros, qual foi a ponderação deles sobre isso? Uma vez que 2 conselheiros, muito bem, né, podem reverter uma situação ou um apontamento de um conselheiro, porque o parecer do conselho é não é unilateral. Então fica aí a reflexão. E outra é que, qual foi a recomendação da conselheira presente sobre o tema? Uma vez que a mesma testemunhou que eu comentei sobre a temática, eu não falei que estava dando uma carta branca para abrir uma conta, né, em qualquer período de ano, em qualquer, né, ou seja, qual foi o parecer desta conselheira e outros pontos relevantes. Eu posso responder pelas minhas falas, aonde eu tenho ciência que eu comentei sobre a segurança que é oferecida pelo banco, pois sou usuário e sou usuário também de outras Big Techs. E aí, eu não presenciei nenhum dos outros conselheiros falando sobre esse tema. O que fica da gente refletir é, houve tantos e inúmeros atos de ingerência, né, falta de responsabilidade com a situação do condomínio, da conta reserva, enfim, entre outras coisas, e foi tentado encaixar, né, de forma unilateral, em que foi esse conselheiro que recomendou a abertura dessa conta, sim, para justificar que foi uma recomendação minha aceita, a minha recomendação de forma unilateral, sem o parecer dos outros. Eu não ouvi em nenhum momento, e isso eu posso afirmar, e eu não estou faltando em nenhum momento aqui com a verdade. Eu não ouvi em nenhum momento os outros conselheiros falando ou comentando sobre o fundo reserva, apenas eu. Então, fica as indagações e reflexões das contradições, extremamente contradições, né? Em que uma hora se afirma que foi o conselheiro que recomendou, o que não tem validade alguma, como eu já justifiquei. Mas e aí? Beleza, seguindo essa linha, foi o conselheiro que recomendou. E os dos outros? Qual foi a recomendação dos outros? Uma vez que é 3. Então, apenas um recomendou e foi executado, com o parecer apenas de um. Enfim, o que fica na leitura desse contexto linear sobre esse tema do fundo reserva é que está sendo criada uma narrativa tentando se encaixar situações, né? Tentando se encaixar uma narrativa, na verdade, para tentar não escancarar as ingerências administrativas, em que este conselheiro que vos fala, né, ressalta recorrentemente para os condôminos, uma vez que os condôminos não são muito ativos.